Bom dia para todo mundo. Deixa eu falar aqui, final da manhã, já estou morto aqui de cansado já. Quarta live seguida já. Eu mandei lá no grupo de vocês da sala o gabarito daquelas questões que a gente conversou semana passada, né? Eu coloquei lá marcado quais são as respostas. Então, quem tentou fazer, quiser dar uma olhada lá depois, tá? Dá uma olhada lá, mas não tinha nenhuma questão assim que era de muita coisa, acho que ninguém teria dificuldade de resolver nenhuma questão, não. Tá? Hoje a gente vai começar a falar de medidas de tendência central. Existem 3 medidas de tendência central que o Enem gosta muito de cobrar, que é média, a mediana e a moda. Né? Todo mundo já ouviu falar desses 3 termos. Hoje a gente vai falar especificamente de médias, tá? Medida de tendência central. As medidas de tendência central, pessoal, são valores que convertem para um determinado número que é representativo para toda a amostra, né? E uma das principais medidas de tendência central que o Enem mais cobra, com certeza, é média, né? Eles amam fazer questões que envolvam média, tanto a média aritmética simples quanto a média aritmética ponderada. Agora, deixa eu partir de um ponto aqui com vocês, que eu acho melhor. Todos vocês, tranquilo, média aritmética simples e média aritmética ponderada? Todo mundo entende o que é um e o que é outro? Sim. De boa? Todo mundo acho que lembra certinho o que é média aritmética simples, é quando vocês têm dados sozinhos, né, unitários. Já quando você tem, deixa eu admitir uma pessoa que chegou aqui agora. Agora, quando você tem dado agrupado, geralmente você às vezes utiliza média ponderada, quando você tem gráficos, por exemplo, que tem diversos números. Então, acho que falar de fórmula com vocês sobre média simples e média ponderada está tranquilo. Só vou fazer um exemplo bem simples, vou compartilhar a tela aí com vocês, só para fazer um exemplo bem simples, só para dar aquela situada geral. Depois eu mandei uma lista de exercícios para vocês, com vários exercícios do Enem e outras faculdades. Aí a gente vai para aquela lista, tá bom? Que aí eu acho que fica melhor do que a gente ficar falando muito sobre fórmula aqui, vocês já sabem o que é média simples e média ponderada. Deixa-me ver aqui onde está. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Não estou achando, cadê? Show, não é essa. A lista de exercícios, cadê, gente? Deixa eu baixar aqui e ver se vai compartilhar agora aqui. Não está aparecendo para mim. Apareceu agora. Deixa eu compartilhar aqui com vocês rapidinho. Olha só, rapidinho, só para vocês terem noção aí e recordar, tá? Quem quiser anotar também a fórmula, mas eu acho que todo mundo sabe isso daí já. Quando a gente fala de média aritmética simples, eu tenho uma média, nada mais é que somatório. Esse símbolo aqui, pessoal, ó, esse símbolo Ezão aqui, eu acho que vocês já viram, provavelmente a maioria de vocês são do IFES, vocês já estudaram esse símbolo que é somatório. Não é tão comum de ver no ensino médio, mas às vezes aparece em alguns lugares. É o somatório de todos os termos dividido pelo N. O N é o número total de termos. Então, se você tem um exemplo bem simples, determinar a média aritmética simples do seguinte conjunto de valores, para ser um DP, não tem problema. 5, 6, 7, 10. Para você determinar essa média aritmética simples, como os valores são unitários, só você somar 5 mais 6 mais 7 mais 10 e dividir por 4, porque eu tenho 4 termos, certo? Então, bem tranquilo isso daí. Essa é a média aritmética simples. A ponderada, pessoal, quando a gente fala de média aritmética ponderada, o que acontece na ponderada? Ixi, vocês não estão aparecendo mais para mim.
Peraí que deu um BOzinho aqui no negócio do sistema aqui. Peraí. É porque a gente está usando uma Canova aqui na escola, pessoal, porque as aulas vão voltar. E aí, a gente está testando essa câmera aqui ainda. É diferente da que eu testei semana passada. Eu sou tipo piloto de teste. Tudo que acontece eu vou testando aqui. Ela é um pouco diferente. Não, o negócio não está indo. Bora, moço. Deixa eu ver se vai agora. Acho que foi. Foi. Ó. E aí a média ponderada, vocês devem ter ouvido muito o professor falar com vocês sobre essa questão do peso, né? De que cada valor representa um determinado peso sobre a média. Principalmente quando vocês veem questões que falam de prova. Ah, na prova 1 tem peso 1, a prova 2 tem peso 3, a prova 4 tem peso 6. Só que nem sempre é só a questão do peso, tá? Muitas vezes a gente acaba usando a média aritmética ponderada, principalmente quando a gente tem uso de tabelas, né? Por exemplo, fazer a idade das pessoas de uma escola. Você monta uma tabela, tipo, tem 30 pessoas com 10 anos, tem 35 com 12 anos. E quando você faz a média ali, 30 vezes 10 mais 35 vezes 12, e divide pelos 65, que é o total de pessoas, indiretamente você está fazendo uma média que a gente chama de média ponderada, tá? Indiretamente você está fazendo isso. Por exemplo, ó, você tem uma pesquisa com os moradores, idade e número de moradores. Aqui não está falando de peso, dessas coisas diretamente ligado, geralmente a gente aprende sempre que é um peso de alguma coisa, né? Está falando de idade e número de moradores. Quando você faz a média disso daqui, você calcular a média, né, desses dados aqui, você teria que fazer 15 vezes 20, 16 vezes 10, 17 vezes 10, 18 vezes 30, 19 vezes 10 e dividir pelo total de moradores. Ou seja, indiretamente você calculou aí uma média ponderada, tá? Então, média simples é os valores unitários, você não tem frequência maior que um desses valores, né? Geralmente você não tem uma frequência maior que um. Já as médias ponderadas, você vai ter uma frequência, geralmente frequências maiores dos elementos, né? Por exemplo, eu tenho 20 moradores de 15 anos, então eu tenho uma frequência maior. Ou quando você se trata de algumas questões que envolvem peso, né? A importância de, por exemplo, já vi que a questão do Enem que falava que analisava um currículo e nesse currículo tinha, sei lá, cursos extras, quantidade de anos de experiência no trabalho. E aí, de acordo com esses valores, tinha um peso, né, para cada uma dessas informações. E aí calculava a média da nota para o cara saber se ia ser contratado ou não. Então, tem várias formas de cobrar isso daí, tá? De cobrar essas questões de média. Tranquilo, pessoal? Eu só estou falando isso daqui, eu iria até resolver isso daqui com vocês. Mas de boa, vocês lembram, acho que todo mundo lembra, né? Média simples e média ponderada. Eu acho que eu posso ir direto para os exercícios. Ok? Eu vou direto para os exercícios. Então, qualquer dúvida que for tendo, a gente vai, para e volta. Ah, uma coisa importante, que eu acho que eu falei aula passada, vou falar hoje de novo. Quando a gente fala de média simples e média ponderada. Professor, e se aparecer lá uma distribuição por intervalo de classe? Lembra que a gente falou de intervalo de classe na aula passada? Se pedir para eu calcular a média de um determinado intervalo de classe, como é que eu faço? Sempre que tiver intervalo de classe, por exemplo, eu tenho 30 pessoas que pesam de 45 a 55 quilos. Quando trata de intervalo de classe, para você calcular a média, pessoal, você vai pegar o valor do meio. Então, se é 30 pessoas de 45 a 55 quilos, você vai colocar como um peso médio, peso de 50 quilos. Então, tiver questões em provas, onde eles trabalham com vocês esse intervalo de classe, sempre pegue o valor central desse intervalo de classe para você calcular a média, tanto a simples quanto a média ponderada. Beleza?
Então, vamos lá? Deixa eu compartilhar o exercício, depois eu abro o quadro aqui. Eu mandei o exercício também aí para vocês, tá no grupo, tá? De novo o exercício sumiu, ó. Eu deixo ele aberto, ele some do nada aqui da parada, não dá para entender o que está acontecendo nessa nova câmera. Deixa eu clicar nele aqui que talvez ele vai aparecer. Zoom. Uf, meu Deus do céu, cadê você, exercício? Prof, Oi. mas tem algum exercício como a média das classes? Você colocou algum exercício assim? Nesse ainda não, porque semana que vem eu vou fazer outra lista com um aprofundamento disso daí. Aí eu vou colocar com intervalo de classe. Beleza. Beleza? A tela não está querendo aparecer para vocês. Deixa eu fechar isso daqui. Abrir de novo. Agora apareceu. Tudo é o segredo aqui. Deixa eu compartilhar, que aí vocês têm acesso aí. Talvez você está direto no celular. Pronto, aí. Esse daí é o primeiro exercício. O exercício 1 ainda. Vai lendo aí. Vou ler, depois eu abro para a gente fazer aqui um quadro juntos. Ó, tá falando assim, tem uma classe, nessa classe tem 14 alunos. Então, o número de alunos da classe são 14. Desses 14 alunos que tem na classe, eu vou anotar os dados aqui. Tem 14 alunos. Desses 14 alunos que tem dentro da classe, 8 são mulheres e 6 são homens. Então, eu tenho 8 mulheres e eu tenho 6 homens nessa classe. A média da nota das mulheres no final do semestre ficou 1 ponto acima da média da classe. Ó, a média das notas das mulheres, ou seja, se eu somar todas as notas das mulheres e dividir pela quantidade de mulheres, ela ficou com 1 ponto a mais do que a média da classe. Então, olha só. Depois eu compartilho isso. E a outra coisa, a soma da nota dos homens foi metade da soma das notas das mulheres. A soma das notas dos homens foi metade da soma das notas das mulheres. Então veja bem, meninos. Galera, não dá para vocês verem o quadro com eu compartilhando na tela não, né? Dá para clicar em cima e consegue ver. Muda a tela. Tá? Vocês mesmos clicam aí e conseguem ver, né? Show Small Active Speaker Video. Enfim, vamos lá. Olha só. Então eu tenho lá a informação. 14 alunos, 8 mulheres e 6 homens. Vou para outra informação. Ele falou que a média da soma, as notas, média das mulheres, né? Ultrapassou em 1 ponto a média da classe. Então o que eu posso fazer? Se eu fizer a soma das notas das mulheres, vou chamar de SM, soma das notas das mulheres, dividir por 8. Ou seja, isso daqui é a média da nota das mulheres. Ó, somei todas as notas das meninas e dividi por 8. Isso daqui, pessoal, ficou igual a 1 ponto a mais do que a média da classe. O que seria a média da classe? A média da classe, eu teria que somar a nota de todas as meninas, mais as notas de todos os homens. Vou colocar em maiúsculo aqui, fica mais bonitinho. Mais todos os homens e dividir por 14. Só que isso ultrapassou 1 ponto. Então, o que a gente escreveu aqui foi o quê? Ó, se eu pegar a soma das notas das meninas e dividir por 8, eu tenho a média, isso daqui representa a média das meninas. E ele falou que a média das meninas, se eu pegar as notas das meninas somadas, mais as notas dos meninos somados, dos homens, e dividir por 14, eu tenho a média da sala. Ele falou que se eu somar mais 1, isso representava a média das mulheres.
Então, só para ficar melhor para vocês identificarem ainda, isso daqui que eu estou escrevendo, ó, é a média das mulheres. Isso daqui que eu estou escrevendo, ó, é a média da turma. Ou seja, a média das mulheres é igual à média da turma aumentada de um ponto. E aí ele deu outra informação. Ele falou que a média dos homens, né, era igual a metade, se eu não me engano, das mulheres. Deixa eu confirmar aqui na lista. Deixa eu achar ela. Cadê? Essa. Era a soma das notas. É a soma das notas, né? Não é a média, não. Deixa eu olhar aqui. Eu não estou achando nem a lista aqui. Achei. Ele falou que a soma das notas dos homens foi metade da soma das notas das mulheres. Ou seja, a soma das notas dos homens ou seja, a soma das notas das mulheres foi igual ao dobro da soma das notas dos homens. As mulheres estão mais inteligentes, olha lá. A soma das notas delas foi o dobro da soma dos homens. E aí, ele pergunta qual que foi aí a média, né, da soma dos homens. Qual foi a média da soma dos homens? O que dá para fazer, galera? Com toda a informação que a gente tem duas equações, ó. Tenho essa e tenho essa grandona aqui. O que a gente pode fazer para resolver essa equação? A gente pode vir aqui no lugar de soma das mulheres, como a gente quer saber qual que é a soma da nota dos homens, a média, né, dos homens, posso vir aqui no lugar desse SM e colocar o quê? 2 vezes a soma dos homens. Então, ó, 2 vezes a soma dos homens sobre 8 é igual a 2 vezes a soma dos homens mais a soma do homem dividido por 14 mais 1. Então, só substituir. Tá dando para ver lá? Acho que tá. Então, eu só substituir. Onde tinha soma das mulheres, eu coloquei soma dos homens para eu descobrir qual que é a média. Né? E depois eu só vou pegar e dividir pela quantidade de homens. Então, tem que resolver aquela expressão. Vou simplificar aqui logo, ó. Então, ficou soma dos homens sobre 4. 3. Soma dos homens sobre 14. Mais 1. Ok? Galera, a partir daí agora, fazer MMC, né? Operação com fração. Ó. Soma dos homens sobre 4, menos 3, soma dos homens sobre 14, igual a 1. Fazendo essa operação, nem resolver ela, faz o MMC entre 4 e 14, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, enfim, dá continuidade a essa conta aqui. Você vai encontrar que a soma dos homens dá 28. Ou seja, somando os pontos dos homens, você tem que encontrar 28. Só que ele não quer saber a soma. Ele quer saber qual foi a média. Então, se ele quer saber a média, é só eu pegar 28 e dividir em quantos? Por 6. 28 dividido por 6 dá aproximadamente, olha,
4,7. Então, essa daqui foi a média dos caras lá na escola. 4,7. Então, é um problema que envolve média, galera, só que é um problema que tem um pouquinho mais de raciocínio, né? Por quê? Ele falou que o problema é o seguinte: tinha uma escola com 14 alunos, com 8 mulheres e 6 homens. Ele falou que a média das notas das mulheres era igual à média da turma mais um ponto. Qual que é a média da nota das mulheres? Soma a nota das mulheres tudo, divide por 8. Média da turma é a soma das notas das mulheres e dos homens, dividido por 14, mais um ponto. E depois ele falou também que a soma das notas dos homens, quando você pegava as notas dos meninos, somava tudo, era igualzinha a soma das mulheres, só que dividido por 2, ou seja, era metade. Fazer uma regrinha simples, soma de notas das mulheres é igual a 2 vezes a soma dos homens. Como a questão queria saber qual que era a média dos meninos, a média dos homens, eu precisava descobrir quanto que era essa soma aqui. Ó. Como que a gente fez para descobrir essa soma? Eu tenho duas equações que estão trabalhando com as mesmas incógnitas. Então, eu peguei esse 2SH e substituí onde tinha soma das mulheres. Então, aqui, ó, ficou 2SH, que é a soma das mulheres, e aqui 2. Juntando a galera, passando de um lado para o outro, daqui vocês já podem fazer depois, né? Tirando o C. A soma dos homens deu 28 pontos. Só que ele não quer a soma, ele quer a média. A média é eu pegar os 28, que é a soma da nota deles, e dividir por 6. Ou seja, 4,7. Tranquilo, meninos? Tranquilo? Deu para entender como que funcionou? Tá vendo? É uma questão de média, mas é uma questão de média mais puxadinha, né? Tem que ter um raciocínio maior. Tranquilo, todo mundo? Podemos para o próximo? Beleza. Então, essa daí era a questão 1, tá? Essa questão 1, eu não vi ela de vestibular nenhum, não. É uma questão que tinha no livro do SAS mesmo, que eu peguei para resolver com vocês. Agora, essa questão 2, ela já é uma questão do Enem, tá? É uma questão que já caiu no Enem. Vou compartilhar aí para vocês verem. A questão 2. Olha só. Ela é simples. Geralmente no Enem, galera, não costuma cair questão de média muito complicada, não, para falar a verdade com vocês. Geralmente eles colocam alguma questão mais simples. Olha aí a questão 2, ó. Questão do Enem, foi do Enem de Libras, né? Dá uma lida aí nela. Enquanto eu apago aqui. Questão tranquila, né? Ó, para determinar a ordem de largada numa corrida de automóveis, 10 pilotos participarão de um treino classificatório no dia anterior à corrida. Então tem aí os treinos e as médias das 3 voltas, né? Pelo regimento, para cada piloto faça tomada de tempo em 3 voltas, e a primeira posição no grid de largada pertencerá àquele piloto, tomada de tempo 3 voltas, né? Que obtiver a menor média desses 3 tempos. Bem tranquilo. 9 pilotos, 9 já terminaram as voltas classificatórias no circuito. E o piloto X, piloto 10, vai realizar a última volta, lá embaixo. Os dados e a média de cada piloto estão na tabela. Tá tudo aí bonitinho. Ele pergunta: qual o tempo em minuto a ser obtido pelo piloto na terceira volta que lhe garanta a primeira largada
primeiro lugar, né, no grid de largada. Pessoal, é uma questão bem simples, né? Ele falou que a média lá no final é a soma, né, das 3 voltas. E esse cara ele precisa ficar em primeiro. Para ele ficar em primeiro lugar, o que tem que acontecer? Ele, em média, ele tem que ter um tempo menor, né? Em média, um tempo menor que 1 minuto e 49. Porque o piloto que foi mais rápido anterior a ele foi o piloto 8, que gastou 1 minuto e 49 segundos. Logo, ele precisa de um tempo menor que isso, ou seja, a média dele, pessoal, dos 3 tempos, tem que ser menor que 1,49. Ou seja, é 1,57. Ou seja, vamos voltar para cá. Se as voltas foram, primeira volta, 1,57. Segunda volta, 1,5. Terceira volta, um determinado tempo, que eu quero saber. Isso daqui dividido por 3, para ele estar lá no grid de largada em primeiro lugar, tem que ser menor do que 1,49. Se for menor que 1,49, pessoal, com certeza ele vai estar em primeiro lá, né? Em primeiro lugar. Pode até ser igual também, né? Aí seria empatado. Aí isso não vai fazer muita diferença lá no cálculo. Mas ele poderia estar empatado. Pessoal, resolvendo isso daí, deixa eu só aqui que eu não resolvi. 3 vezes 1,49. 3 vezes 1,49, 4,47. Então, se eu multiplicar cruzado aqui, ó, eu vou ter aqui, vou juntar esses dois logos, ó, 1,57 mais 1,5 vai dar 3,07 mais t igual, essa multiplicação dá 4,47. Logo t, 4,47 menos 3,07. O t igual não, né, pessoal? Menor ou igual. Vamos permanecer na simbologia. Menor ou igual a 1,40 minutos. Então, se o cara quiser chegar em primeiro lugar, ele tem que gastar gastar não, né? Ele tem que ser mais rápido, né, que o outro cara e gastar na última volta 1,40 minutos. Se ele conseguir isso, a média dele fica menor ou igual a 1,49 e o cara consegue tirar em primeiro lugar e sair de largada primeiro. Então, é uma questão bem simples, né? Somatório dessas médias, dividido por 3, tem que ser menor do que 1,49. Professor, por que 1,49? Porque 1,49 foi o tempo do cara que já tinha feito a prova antes, né? Foi o mais rápido. Então, precisava de alguém que tivesse uma média mais rápida do que 1,49. Para que isso aconteça, o cara tem que fazer essa volta aqui, ó. Tem que fazer essa volta aqui em 1,40. Exercício de média, bem direto também, tranquilão. Tranquilo isso daí, pessoal? Bem fácil, né? Sem segredo nenhum. Vamos ver o próximo aqui agora. Deixa eu baixar aqui. A Anitta chamando no chat. Espera aí que eu vou olhar. Não, eu vou falar agora. Por exemplo, a pergunta fala o tempo a ser batido. Não quer necessariamente dizer que ele precisa ser 1,40. Porque se fosse 1,40, ele seria o primeiro ou não. Porque ele perguntou, deixa eu ler aqui. Repete de novo, fazendo favor, sua pergunta. Qual o tempo? Porque ele perguntou o tempo a ser batido. O tempo a ser batido é 1,40. Não quer dizer que ele tenha que chegar em 1,40. Porque se ele chegar em 1,40, ele não será o primeiro. Porque é a ser batido. Porque se ele fizesse, por exemplo, 1,38, ele também estaria dentro, né, do primeiro lugar. Então é como se ele falasse assim, ele tem que ter um valor
menor ou igual a 1,40, bater qualquer valor menor ou igual a 1,40, para que ele consiga ter o primeiro lugar. Mas se ele fizesse a volta com 1,36, ele também seria primeiro lugar. Mas aí, como ele perguntou, igual você falou, o tempo a ser batido é o tempo de 1,40. Bateu Sim, 1,40, porque aí por- qualquer outro tempo para ele menor que isso, ele já está em primeiro lugar. sim, porque se fosse uma discursiva, eu acho que não colocaria o igual, não. O maior ou igual, menor ou igual. Entendi. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a 3. Aqui. Anthony, aquela questão que eu te respondi, você entendeu? Que você me perguntou? Aquela questão da combinação lá? Depois de 5 anos eu entendi. Ela estava meio confusa, né? Para falar a verdade também. Porque tinha que E o botar pior que, e o pior que se fosse fazer do jeito que eu tinha feito, tinha resposta. Tinha a resposta correta? Correta não, né? Tinha o distrator, como diz o outro. Aham, tinha alternativa. Ainda mais que era questão de FUVEST, né? Eles sempre colocam uma questão mais... Não tem jeito, né? Os caras querem selecionar mesmo. Olha essa daí, ó. Questão 3 aí, compartilhando com vocês. Deixa eu minimizar isso daqui, que eu acho que ninguém vai entrar mais, não. 3. A média aritmética das notas de 5 provas de estatística é 6,4. Então, somou as 5 provas, aí a média delas é 6,4. Retirando-se a prova com menor nota, a nova média aritmética passa a ser 7. Agora, retirando a prova com maior nota, a nova média aritmética das 3 abaixo, remanescentes abaixo, desculpa, para 6,5. Aí entrou até um conceito de moda. Se a moda das notas das 5 provas é 6, então necessariamente a nota de uma das 5 provas é... Vocês lembram o que é moda? Mesmo a gente não ter falado ainda, ter ainda conversado sobre, o que é moda? O que é uma moda dentro de estatística? Vocês lembram? Termo que aparece mais vezes. Isso, moda é o número que vai aparecer mais vezes. Se eu estou falando que a moda das notas das 5 provas é 6, quer dizer que das 5 provas, a nota que mais aconteceu foi a nota 6. E aí ele pergunta, então, necessariamente qual é a nota das 5 provas. Então vamos lá, olha só. Começando a conversa aí, deixa eu stopizar aqui. Começando a conversa, a primeira coisa que ele falou, quando ele somou a nota das 5 provas, e fez a média entre elas, deu 6,4. Então, olha só. Se eu pegar a prova A, mais a prova B, mais a C, mais a D, mais a E, e dividir ela por 5, eu tenho de média 6,4. Vamos considerar que nessa ordem aí está na ordem de grandeza de valores. Tá? Na ordem de grandeza de valores, ou seja, de menor nota para maior nota. Que a gente vai retirando assim, fica mais fácil. Depois ele falou que tirando a menor nota, a nota dele ficou 7. Então, olha só. Se eu tirar a menor nota, vamos supor que a prova A foi a menor nota. Então, eu tenho que D mais C mais D mais E dividido por 4 é igual a 7. Então, eu tirei a menor nota do cara. Só que aí depois ainda ele fala que, tirando a maior nota, ele fica com, cadê? 6,5. Como está em ordem de grandeza, pessoal? Como está em ordem de grandeza? B mais C mais D, tirando o E, né, que é a maior nota, dividido por 3, igual a 6,5. E aí o cara fala depois também sobre que tem uma nota aí que
que está na moda, né? Que a nota da moda foi a nota 6. E ele pergunta qual poderia ser uma das notas dessa prova. E aí, galera, o que dá para fazer? O que dá para a gente fazer? Olha só. Por aqui, dá para a gente descobrir o seguinte. Olha só, eu tenho como se tivesse 3 equações. 1, 2 e 3. Dessa equação 3, da equação 3, eu descubro que B mais C mais D é igual a 19,5. Concorda? Só multiplicar aqui, ó. B mais C mais D é 19,5. Se eu pegar e substituir no lugar da equação 2, ó, lá na equação 2, onde tem B mais C mais D, eu posso colocar 19,5 mais a nota da prova E, dividido por 4, é igual a 7. Então, observe que no lugar disso daqui, ó. Opa, não. No lugar disso daqui, ó, a gente colocou 19,5. Colocamos 19,5. Para a gente saber a nota da prova E. Logo, a nota da prova E, 4 vezes 7 dá 28. 28 menos 19,5, o cara tirou 8,5. Foi a maior nota dele. Então, já tenho a nota da prova E. Aí, olha só. Da mesma forma, se eu pegar lá em cima, ó, lá na primeira, e substituir, na equação 1, o que vai acontecer? Ó, eu tenho B mais C mais D, que eu já sei quanto é que é, 19,5. E eu tenho E, que eu já sei que é 8,5. Então, a equação 1 vai ficar, ó, A mais 19,5 mais 8,5 dividido por 5 é igual a 6,4. Logo, A mais 28 é igual a 5 vezes 6, 32. Logo, olha a nota dele, a menor nota dele, 4. Então, a menor nota dele foi 4, a maior nota dele foi 8,5. E aí, no texto, vocês lembram que ele falou que teve uma nota que foi a moda? Que foi a nota 6? Aí vocês vão pensar comigo assim, ó. Se eu tive a nota A, B, C, D e E, eu já sei que essa nota aqui é 4. Eu já sei que essa nota aqui é 8,5. Eu só sobro para distribuir nota para esses 3 aqui. Concorda? E se ele falou que a moda foi 6, e eu tenho 3 números, para eu ter uma moda, um dado representado, quer dizer que eu vou ter que ter 2 notas 6 ali. Porque senão não seria moda, seria um sistema modal. Então, vamos supor, aí pode ser qualquer um, que a prova B ele tirou 6 e a prova C ele também tirou 6. Consequentemente, falta descobrir a nota dele da onde? Só dessa prova. Ou seja, por que é 6 e 6, professor? Porque na questão ele falou que ele teve uma nota que foi a moda dele. Foi a nota que mais repetiu. E foi a nota 6. Como sobraram só 3 valores, obrigatoriamente 2 desses 3 valores têm que ser 6. Porque se não forem 2, Tio, mas tem que ser só 1. Se fosse só um 6, aqui um 4,3, aqui um 8,2, não teria moda. Por isso que as duas notas têm que ser 6. Com isso daí agora, a pergunta é qual é a possível nota, qual que é a possível nota de uma prova? Foi isso que ele perguntou? Deixa eu ver o que ele perguntou.
Isso. Qual seria a nota da outra prova? Bom, pessoal, aí tem várias formas de fazer, né? Você tem 4 notas, você pode substituir tudo aqui e achar essa. Deixa eu ver onde que eu substituo. Se eu tenho B e C, ou substituir nessa daqui também, ó. Dá certo. Por quê? Você tem B mais C mais D, ó. B mais C mais D sobre 3 igual a 6,5. B mais C, a gente sabe que dá 12, porque são essas duas aqui, ó. Então, ficou 12 sobre 3. Fazer direto aqui, né? Tem espaço, logo. Fazer direto, hein? Isso daqui dá 12. Então, ficou 12 mais B igual a 19,5. Que eu multipliquei cruzado. Logo, B, 19,5 menos 12, 7,5. Então, a nota dele da prova foi 7,5. Outra questão de média. Então, ó, ele falou que somando as 5 provas dava 6,4. Tirando a nota mais baixa, dava 7 a média. Tirando a nota mais alta, dava 6,5. Aí, da partir daqui, nós vimos que B mais C mais D é igual a 19,5. A gente foi para cima, nessa equação, onde tinha B mais C mais D, 19,5. Descobrimos a nota da prova E, que era a mais alta. Então, a gente tinha lá em cima, depois a mais baixa, descobrimos a nota da prova A. Só substituindo também, ó. A, B mais C mais D, 19,5, é 8,5. Descobrimos que o A vale 4. Se ele teve 5 provas, eu sei a nota de 2. E ele falou que a moda é 6. Obrigatoriamente, para estar certo, eu tenho que ter 2 notas 6 para ela ser a moda. Ó, porque o dado está assim, ó. Nota 4, 6, 6. A gente descobriu que é 7,5 e 8,5. Então, observa, ó. Isso daqui é a moda. 2 notas 6. Então, isso é a moda. 2 notas 6. Aí, a partir daí, você pode escolher qualquer uma para você calcular o valor da prova que está faltando. Peguei essa daqui porque ela é menor, né? B mais C é 12, porque é 6 e 6. Logo, vai ficar 12 mais D, 3 vezes 6,5, 19,5. Passa por 4 subtraindo. A resposta, 7,5. A nota do cara aí. Pode ser também, Nath. Igualar C igual a 32, né? Somando tudo logo. Não problema, tem várias formas aí. Tranquilo, meninos? Olha só, deixa o resto da lista aí com vocês, tá? Semana que vem eu já venho com outra lista, porque é bom que vocês vão exercitando bastante. E aí, se vocês tiverem dúvidas, semana que vem eu mando essa lista aí com gabarito marcado, igual eu fiz essa semana, tá? Que aí vocês vão treinando. Que aí eu acho que isso daí, esse assunto são um assunto que vocês já conhecem bastante, então vale a pena vocês treinarem bastante esse assunto. Combinado? Então, semana que vem eu trago mais outra lista de média, tá? E aí talvez a gente já até comece a fazer só exercício ou de repente a gente já começa a falar de moda e mediana também. Tudo bem, galera? Sim. Beleza? Então, semana que vem, tentem fazer essa lista aí. Qualquer dúvida, vocês me falam. Eu mando o gabarito para vocês semana que vem. E aí eu monto outra lista de média de novo, com mais coisas para vocês ir treinando. Tranquilo? Valeu, galera. Ó, bom almoço aí para vocês. Bom dia, bons estudos. Fiquem com Deus. Beijão.